Convocação da seleção brasileira hoje. Quem será os 26 convocados para disputar a Copa do Mundo de 2026? Vamos fazer um raio-x e vamos falar sobre quais serão os jogadores que serão convocados. Segundo a minha opinião, vamos ler algumas matérias aqui e a gente vai poder discutir sobre quais jogadores possivelmente estarão na Copa do Mundo, tá? Carlos Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo em 2026, uma tarefa que parece bastante encaminhada pelas observações e pistas recentes dadas pelo técnico, tá? Mas não fechada por uma série de fatores, tá? O primeiro é o físico de Éder Militão, provável titular na lateral direita, está fora após romper tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda. Então, o Militão talvez não conseguirá estar presente na Copa do Mundo por conta da sua lesão que ele teve. Fará companhia a Rodrigo, que é em recuperação uma cirurgia em ligamento cruzado anterior do joelho direito, também é baixa certa na convocação. Então a gente já tem dois nomes que provavelmente não estarão na lista dos convocados, tá? Mais nomes podem se juntar a eles, tá? O goleiro Alisson, lateral esquerdo Alexandre, o zagueiro Marquinhos, o meio Lucas Paquetá e, sobretudo, o atacante Estevão. São monitorados muito de perto pela comissão técnica, pela condição física recente e o histórico de lesões musculares. Acredito que o Lucas Paquetá pode vir a ser convocado. Ontem ele jogou no time do Flamengo, mostrou que está bem fisicamente. Acredito que isso não será um problema. Acredito que o Estevão, sim, esse está fora, acho que da Copa do Mundo. Marquinhos provavelmente deve ser convocado. Alisson, Alexandre também, eu acho que deve estar dentro desses jogadores, tá? Quem mais preocupa é o jogador do Chelsea que tenta um tratamento conservador milagroso que a garanta na Copa. Que garanta na Copa, estamos falando do Estevão. Acredito que o Estevão realmente não deve estar na Copa do Mundo, tá? Ancelotti não consegue controlar essa parte, então rabisca planos para não ser surpreendido, tá? Se nada do normal, fora do normal, né, acontecer nos próximos dias, o técnico tem pronto uma lista de 25 nomes ou 26, dependendo da participação de Estevão, tá? O pessoal está muito preocupado se o Estevão vai ou não vai para a Copa. Acredito que não irá. Além desses outros 19 jogadores, estão numa espécie de lista de espera, atentos a qualquer movimentação que possa integrar a convocações. É claro, o Ancelotti ele tem seus 26 nomes, colocou uma pré-lista de 55 nomes, mas a gente sabe que ele já tem a lista garantida, tá? Neymar o assunto, é claro, né, que o nome deles é o Neymar, né? Sem vestir a camisa da seleção desde outubro de 2023, o atacante do Santos, é a pergunta constante em todas as entrevistas de Ancelotti, né, e personalidades ligadas ao futebol. Afinal, ele irá para a Copa? Será que o Neymar vai para a Copa? Vocês acham que o Neymar deve ir para a Copa? Tá, eu acho que ele não deve ser convocado, mas segundo as informações que a gente tem, provavelmente o Neymar vai estar na Copa de 2026, tá? Vamos falar aqui dos 3 goleiros que praticamente já estão no avião, que deve ser os convocados, tá? O Alisson, com 36 anos, do Liverpool, tá? Embora esteja há mais de um mês sem jogar, é o titular indiscutível da seleção brasileira. Deve ser o goleiro titular da seleção brasileira. Ederson, de 32 anos, que joga no Fenerbahçe da Turquia, reserva do Alisson há tempos, desde que chamou a atenção de Pep Guardiola no Manchester City. O experiente goleiro do Fenerbahçe alterna bons e maus momentos no primeiro ano no futebol turco, mas deve ser convocado o Ederson, assim também como o Bento, tá? Do Al Nassr. O Bento do Al Nassr, eu não tenho certeza se o Bento do Al Nassr vai estar na convocação desses últimos amistosos. Não teve uma boa atuação como goleiro, tá? Mais jovem dos 3, né? Tem 26 anos. O titular do time, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, aparece hoje mais à frente de concorrentes para ir ao Mundial na condição de terceiro goleiro. Talvez ele brigue muito com o Hugo Souza do Corinthians, tá? Na minha opinião, Bento briga com a vaga de Hugo Souza. Entre esses dois goleiros aí, praticamente um deles vão estar na Copa. A gente coloca o nome do John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, porém eu acredito que o John não deve ser convocado, tá? Os laterais, Wesley e Danilo, tá? Wesley da Roma, de 22 anos, vem sido convocado constantemente, depois da lesão ali do Éder Militão, deve ser o jogador que o Ancelotti deve convocar. Mostrou versatilidade ao não só fazer o papel de lateral direito, mas também como atuar
bem na esquerda. Então, é um jogador versátil, deve ser muito importante caso o Ancelotti venha a precisar de colocar esse jogador numa outra colocação. Danilo, 34 anos do Flamengo, deve ser outro convocado, primeiro nome anunciado por Ancelotti na lista, como ainda nos amistosos da data FIFA e de março, né? Autor do gol do título da Libertadores de 2025, né? O Danilo atualmente joga de zagueiro no Flamengo, mas é visto na seleção como lateral. Será que seria uma boa? Já por conta da formação da seleção brasileira no 4-2-4, né? Talvez seja um lateral mais defensivo, seja interessante. O Alexandre também do Flamengo deve estar presente, tá? Acredito eu. E Douglas Santos, de 32 anos, do Zenit, vem sido convocado. Mas a gente tem aqui alguns jogadores que estão, talvez, podendo ser observados pelo Ancelotti. Como o Ancelotti estava presente em algumas partidas aqui no Brasil, temos o Wanderson, uma lesão na coxa esquerda obrigou o lateral a passar por uma cirurgia, não deve estar na Copa do Mundo. O Wanderson Mônaco, Kaique Bruno vem fazendo bons jogos pelo time do Cruzeiro, tá? Talvez ele pode vir a ser uma surpresa hoje na convocação. Caio Henrique do Mônaco, acredito que não deve ser convocado. Carlos Augusto da Inter de Milão, era uma opção mais considerada como outros técnicos da seleção brasileira, sobretudo durante a passagem de Fernando Diniz. Teve 2 chances, não deve ser convocado pelo Ancelotti. Luciano Juba joga muito bem pelo Bahia, mas eu acredito também que não deve ter essa oportunidade da convocação, tá? Os zagueiros, Marquinho, 31 anos do PSG, acredito que deve ser convocado. Gabriel Magalhães está presente, constante na seleção, deve estar convocado hoje. O Bremer, acredito também que deve ser convocado, de 29 anos da Juventus. E o Léo Pereira, mais um jogador do Flamengo, deve finalizar essa lista. Porém, acredito que o Léo Pereira briga com outros jogadores, tá? O Ibanez, eu acho que foi uma surpresa legal dos últimos amistosos aí, só que ele joga no futebol joga no time do Al Ahly, né? Não sei se futebol é competitivo o suficiente para a gente ter jogadores desse nível numa Copa do Mundo. Mas ele pode substituir o Éder Militão também. São vagas que o Éder Militão e outros jogadores deixaram a vaga, tá? A gente tem ali como possíveis convocações o Alex Ribeiro, 26 anos, jogador do Lille, tá? Fabrício Bruno do Cruzeiro teve as suas oportunidades, mas falhou em algumas partidas. Talvez ele perdeu a oportunidade de estar numa Copa do Mundo. Vitor Reis do Girona, esse jogador eu nem conheço, tá? Nem vou falar muito dele. A gente pega ali os meio-campistas que provavelmente serão convocados. Casemiro, para mim, vai estar na Copa do Mundo, tá? Joga no Manchester United hoje em dia, é o capitão, titular da seleção. Bruno Guimarães também do Newcastle, 28 anos. Pode ver que a seleção brasileira tem uma mistura de jogadores mais experientes com alguma boa molecada que pode vir aí, tá? Joga no Newcastle. O Fabinho no Al-Ittihad, né? Da Arábia lá, saiu dos olhares dos públicos ao trocar o Liverpool pelo futebol árabe, o que custou o seu lugar nas convocações da seleção, que nem eu tô falando. Jogadores que vão para outros campeonatos por relação a dinheiro, às vezes a falta de competitividade, né, pode perder uma vaga de Copa do Mundo. O Fabinho, eu acho que ele não vai estar na lista, tá? Danilo Santos do Botafogo é um jogador que vem sendo comentado bastante, né, por estar na seleção, um jogador de 25 anos. Eu acho que ele pode vir assim, estar na Copa do Mundo. Lucas Paquetá eu não convocaria, eu acho que não fez nenhum jogo assim de diferente, tanto quando ele estava lá no Tottenham, assim como aqui no Flamengo. Eu acredito que o Lucas Paquetá não está desempenhando um grande futebol para merecer a convocação, mas o Ancelotti talvez venha convocá-lo pela experiência, tá? O Andrei Santos do Chelsea deve ser mais um que deve estar na lista, porém a gente tem na lista de espera o Beraldo do PSG. Eu acho que era um jogador promissor para a Copa do Mundo, mas jogando no PSG acho que ele perdeu um pouco de espaço, né? Já que lá tem o zagueiro Marquinhos também. Gabriel Sara do Galatasaray foi convocado para o último amistoso, vem fazendo bem jogos no Campeonato Turco, talvez seja uma opção para um ataque ali, alguma coisa, um jogador rápido que está num bom momento, mas eu acredito que ainda não será a Copa do Mundo do Gabriel Sara, tá? 26 anos, poderia ser testado um pouquinho mais. O Ederson da Atalanta já viveu melhores momentos no futebol europeu, mas segue observado
tá de perto pela comissão técnica. É forte, tem poder de marcação e capacidade de chegar ao ataque. Fica no aguardo de alguma brecha que possa abrir até o fechamento do elenco que jogará a Copa. Não sei, eu acho que são jogadores que estão na expectativa, mas eu acredito que não terá muitas mudanças do que a gente já tem visto, tá? Os atacantes, Luiz Henrique do Zenit, eu não gosto de jogadores que jogam na Rússia, acredito que o futebol lá não é tão competitivo, mas na seleção brasileira a camisa não pesou, né? Deve estar entre os 26 convocados. O Endrick, 19 anos, para mim tem que estar na Copa do Mundo. Rafinha, segurança, né? Seguramente o atacante brasileiro que mais se destacou nas últimas temporadas. Rafinha brigou pela bola de ouro em 2024 e 2025, mesmo sem atuar tanto nos últimos meses, manteve os status dentro da seleção. Deve ser o titular, Rafinha. Matheus Cunha aproveitou bem as oportunidades, também companheiro de Casemiro no Manchester United. João Pedro, tá, do Chelsea, acredito que também deve estar nessa lista, é o candidato preferido de Ancelotti para ser o camisa 9, porém, eu ainda acho que o Pedro do Flamengo tem que ter a oportunidade de ir para a seleção, tá, pessoal? Tá? Esse João Pedro aqui, né, chegou bem no Chelsea, ajudou na conquista do Mundial de Clubes e empilhou gols na Premier League. Isso favoreceu bastante, se destacou muito no futebol competitivo, né? 24 anos, também interessante esse João Pedro. O Igor Thiago, do Brentford também, da Premier League, né, um campeonato inglês, desconhecido até poucos meses atrás, o ex-atacante do Cruzeiro ganhou notoriedade ao brigar pela artilharia da Inglaterra com ninguém menos que o Erling Haaland, do Manchester City, né, na seleção. Mostrou personalidade ao cobrar pênaltis contra a Croácia, deve ir à Copa com alternativa no ataque brasileiro. Eu apostaria no Igor Thiago como um ótimo jogador para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Vini Júnior, esse aí já tem a sua vaga garantida, tá? Gabriel Martinelli, de 24 anos, também, na minha opinião, jogador habilidoso. Estão na espera, o Estevão não vai por conta da lesão. O Ryan, do Bournemouth, eu acho que também não será o convocado. Richarlison perdeu espaço pelas más atuações nas últimas convocações, não deve estar relacionado, tá? Eu acho que o Pedro do Flamengo deveria ter uma oportunidade. Eu acho que é um jogador que deve, um centroavante ali, que é muito bom aqui no Brasil, para mim deveria ser convocado. Igor Jesus é de 25 anos, do Nottingham Forest, né? Parecia que engrenaria uma sequência na seleção na época de Dorival Júnior, mas acabou perdendo terreno na disputa com o João Pedro. Então, são jogadores que disputaram nesse momento, vem numa melhor fase, não deve ser convocado. O Neymar, 34 anos, do Santos. A pergunta é, Neymar deve ser convocado ou não? Na minha opinião, não, mas tem muita gente que acredita que o Neymar, por ter lampejos e poder ter o foco de outros atletas e tirar o peso de alguns jogadores, deve ir para a seleção a sua última Copa do Mundo. Para mim, essa é a lista que deve ser ali mais ou menos convocado. Falei a minha opinião, gostaria de saber a sua. Quais são os jogadores que devem ir para a Copa do Mundo, tá? 5 horas da tarde hoje teremos a convocação completa e a gente vai debater sobre esse assunto. Então, quem sabe o Brasil não vá bem na Copa do Mundo de 2026, tá? Vai ser uma Copa do Mundo difícil, que tem grandes seleções com grandes estrelas do futebol mundial, e o Brasil hoje não é o favorito. Eu acho que corre por fora. Quem sabe, num tiro curto, o elenco pode vir a se encaixar e a seleção nos traz alegria. Bom, é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo e comente aqui para mim qual seria a sua seleção ideal para a Copa do Mundo de 2026. Valeu!